Sabe, existe um mistério enorme no mundo das vendas que é: por que as pessoas realmente decidem comprar alguma coisa? Muitas vezes a gente pensa que é o preço ou a qualidade, mas não é bem por aí. Existe uma força quase invisível que age lá nos bastidores da nossa mente. E hoje a gente vai fazer exatamente isso: abrir essa caixa preta e entender os segredos por trás de cada sim. Então, vamos direto ao ponto, a pergunta que move, assim, todo o mercado. O que de fato leva alguém a decidir por uma compra? O que tem por trás daquele clique no botão de comprar? A resposta, olha, é bem mais profunda do que parece à primeira vista. E aqui vem a primeira grande revelação. Segura essa: 95%. É isso mesmo. Estudos mostram que até 95% das nossas decisões de compra são tomadas, sabe aonde? No subconsciente. Quase tudo acontece no piloto automático, sem que a gente nem se dê conta. É nesse campo que o jogo realmente acontece. Ok, então, se a maior parte das decisões é subconsciente, fica a pergunta: como a gente consegue entender esse processo? Pois bem, vamos mergulhar nisso agora. Existe um campo inteiro da ciência que nos dá a chave para desvendar esse mistério. E essa chave tem nome: neuromarketing. Pensa nele como a união perfeita entre a ciência do cérebro e a arte da venda. Basicamente, uma ferramenta que nos permite ler aquelas reações automáticas, sabe? Aquilo que o público sente, mas não diz. Vai muito além do que as palavras conseguem expressar. E olha, essa ciência não surgiu do nada, não. A jornada começou lá nos anos 90 com os primeiros experimentos em Harvard. Aí, em 2002, ganhou esse nome oficial, neuromarketing. E hoje é uma peça-chave para qualquer empresa que queira entender o que as pessoas realmente desejam e não só o que elas dizem que desejam. E essa frase do Martin Lindstrom, que é um dos maiores especialistas da área, resume tudo perfeitamente. Ele fala que não se trata de manipular as pessoas de jeito nenhum. É sobre entender a lógica do consumo que já existe dentro de cada um de nós. É decifrar o que já está lá. E por que entender isso é tão, mas tão crucial? Simples. Porque, segundo o próprio Lindstrom, 8 em cada 10 novos produtos que são lançados fracassam. 8 em cada 10. Isso acontece porque as pesquisas tradicionais, aquelas que perguntam diretamente o que você acha, muitas vezes não captam a verdade do subconsciente. O neuromarketing vem justamente para tentar diminuir essa margem de erro gigantesca. Beleza, já entendemos a ciência por trás. Mas como é que a gente aplica isso na prática, no dia a dia? É o que a gente vai ver agora. Vamos abrir o nosso manual de persuasão e conhecer as ferramentas que colocam esses princípios para funcionar. A resposta para essa pergunta está nos famosos gatilhos mentais. Pensa neles como atalhos para o cérebro. Em vez da gente passar por um processo longo, racional de análise, esses estímulos acionam respostas emocionais e ajudam a gente a decidir mais rápido. E aqui um ponto importante. Quando usados de forma ética, eles são as ferramentas mais poderosas desse manual. E o primeiro deles, um dos mais poderosos, é o da escassez. É bem simples de entender. O nosso cérebro é programado para dar mais valor àquilo que é raro. Pensa nisso como um instinto de sobrevivência, sabe? Se alguma coisa é limitada, talvez seja mais valiosa. Então, quando um produto está acabando, esse nosso instinto é ativado na hora. E quem nunca viu uma frase como essa, né? Corra, só 5 unidades no estoque. Uma frase super simples, mas que muda completamente a nossa percepção. De repente, aquele produto parece mais exclusivo e o medo de perder a oportunidade, o tal do FOMO, Fear of Missing Out, entra em campo com tudo. Mas atenção aqui para um ponto que muita gente confunde. Escassez não é a mesma coisa que urgência. Escassez tem a ver com quantidade. Pensa em edição limitada, últimas unidades. Já a urgência tem a ver com tempo. Oferta termina hoje, só nas próximas 24 horas. Os dois são super eficazes, mas agem de formas diferentes. E claro, a caixa de ferramentas não para por aí. Tem muitos outros. Por exemplo, o gatilho da autoridade. A gente tende a confiar na opinião de especialistas, né? Tem também a reciprocidade, que é aquela vontade quase automática de retribuir quando alguém nos dá algo de graça. E a exclusividade, que é o nosso desejo de ter algo que é especial, que é só para um grupo seleto. Certo, agora que a gente já conhece as ferramentas, a pergunta é: como usar tudo isso do jeito certo? Porque, veja bem, uma boa comunicação não é só sobre o que fazer, é muito sobre o que não fazer. Vamos dar uma olhada agora nos erros mais comuns que podem simplesmente sabotar uma venda.
O primeiro grande erro, focar só nas características do produto. Sinceramente, ninguém fica super empolgado com gigabytes ou especificações técnicas. O que conecta são os benefícios. A Apple, por exemplo, não vende uma bateria de 24 horas. Ela vende a liberdade de passar o dia todo sem se preocupar com o carregador. É sobre contar a história do valor que aquilo agrega na vida de alguém. Outro erro que pode custar caro, ignorar as possíveis dúvidas. Pensa comigo, se alguém está quase comprando, mas pensa, e o frete? E não acha a resposta fácil, a chance de abandonar o carrinho é enorme. Empresas como a Shein já matam essa objeção de cara, sabe? Colocam lá bem grande, frete grátis. É isso, é tirar as pedras do caminho antes que a pessoa sequer pense em tropeçar. Ah, e por favor, nada de texto complicado. Clareza é o que vende. Jargão técnico, palavra difícil, isso só afasta. A comunicação que funciona é aquela que parece uma conversa, que é simples, direta. Se a pessoa precisa ler 2 vezes para entender, pode ter certeza, a chance dela desistir aumentou e muito. E aqui, um erro que parece bobo, mas acontece demais. Não ter uma chamada para ação clara. Pensa bem, depois de todo o trabalho para convencer, é preciso mostrar o próximo passo, indicar a porta de saída. Um texto sem um clique aqui, compre agora, saiba mais, é um labirinto sem saída. É esse comando que transforma o interesse em uma ação concreta. E por último, um erro que em pleno século XXI é quase um crime: esquecer do celular. A grande maioria das pessoas vai ver a sua comunicação na tela do celular. E um textão sem formatação numa tela pequena vira um pesadelo. Então, parágrafos curtos, títulos em negrito, um design que funcione bem no mobile, isso não é mais um diferencial, é o básico. Ok, então a caixa preta foi aberta. A gente viu a ciência por trás da decisão de compra, conheceu as ferramentas da persuasão e, tão importante quanto, viu os erros que precisam ser evitados. Mas a parte mais legal vem agora, que é pegar todo esse conhecimento e transformar em ação. Então, para a gente fechar as ideias principais. Primeiro, a maior parte das decisões de compra acontece no subconsciente. É muito mais emocional do que racional. Segundo, o neuromarketing é a ferramenta para a gente decodificar o que o público realmente quer. Terceiro, gatilhos como escassez e urgência são poderosos se usados com ética. E por fim, uma boa comunicação foca nos benefícios, acaba com as objeções e é cristalina, super clara. Com todas essas chaves na mão, a pergunta final muda. Não é mais o que fazer, mas sim por onde começar. Qual desses segredos tem o maior potencial para transformar a comunicação de um negócio agora mesmo? Lembre-se, a próxima venda não é sobre o produto em si, mas sobre a história contada para o cérebro. Porque a decisão, como a gente viu hoje, acontece muito antes do clique.